Olá, meus amigos. Eu sou a Ivani, eu trabalho na Casa do Caminho e fui gentilmente convidada a falar com vocês sobre a doutrina espírita. É sempre muito gratificante compartilhar as ideias, do nosso estudo, do que vivemos e tudo aquilo de bom que a gente aprende. Para iniciar, vamos primeiro agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade e vamos fechando os nossos olhos e respirando profundamente. Nós vamos acalmando a nossa respiração, a circulação do nosso sangue e deixando a nossa mente aberta para atrair boas ideias, boas reflexões. E vamos pedir a Jesus que nos proteja, mandando-nos a luz tão necessária nestes dias que vivemos e que essa luz também clareie as nossas ideias, as nossas palavras e que elas cheguem com todo o amor no coração de vocês. Que assim seja. Eu trouxe aqui uns lembretes, para não esquecer nada de falar. Eu vou iniciar então essa nossa conversa com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, ela foi feita por Kardec aos Espíritos, que diz: qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? E a resposta de um sábio da antiguidade é: conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase, ela foi perpetuada entre nós. Ela chegou a existir no oráculo de Delfos, na cidade grega de Delfos, e ela foi resgatada por um sábio e levada a Sócrates, o filósofo Sócrates. E só a partir daí, então, Sócrates começou a prestar atenção em si mesmo, a questionar se realmente ele era sábio, e se ele não conhecia a si próprio, como ele poderia dizer que era sábio? E ele, a partir disso, então, começou a sua luta até o final da sua vida terrena, a levar os homens a pensar em si próprios. Porque até então eles viviam em grupo, pensavam em grupo e sequer sabiam do que estavam fazendo aqui na Terra. A partir daí, então, foi essa revolução que passou, então, para outros filósofos, e ela chegou até Jesus. Jesus, o sábio, esse sim nós podemos dizer que é o mestre, de todos os mestres. Ele então deixou vários ensinamentos pelos quais a gente pode refletir quem somos, A partir de Jesus, então, ela foi sendo concretizada e chegando a Kardec, então ela foi codificada, Então Kardec, nos seus 5 livros do Pentateuco, que ele deixou da doutrina espírita codificada. Foi a partir daí, então, que nós passamos a refletir sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo terreno, e sobre o mundo, principalmente sobre o mundo espiritual. E hoje, então, a gente estuda as leis, principalmente as leis morais codificadas no Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito de nos conhecermos. Então,
para ele, né, para Sócrates, para Santo Agostinho, conhecer-se é necessário para se fazer uma revisão das próprias ações, né? Então ele recomenda, né, as suas recomendações para que a gente comece a pensar, né, a refletir sobre nós mesmos, comece a nos conhecer, é fazer perguntas diariamente. Então é a nossa prática, né, como espíritas, e outros também que não são espíritas, mas sempre tem essa prática de à noite, né, levar o pensamento a Deus, a Jesus, e refletir sobre as nossas ações. Essa é a recomendação do Santo Agostinho, que nós façamos perguntas, né, a nós mesmos, como: o que fiz hoje? Né? Essa ação minha durante o dia estava de acordo com as leis morais? O que eu fiz de bom ao outro? O que fiz de bom a mim próprio? Será que fiz ao outro o que queria que o outro fizesse a mim? Enfim, perguntas desse tipo, né? E vamos respondendo de acordo com aquilo que nós fizemos durante o dia. Essas ações nos levam, né? Essas perguntas nos levam a refletir sobre nós mesmos e sobre os ensinamentos, aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Tá? E como chegar então a essas conclusões? Como é que a gente passa a nortear, né? A se nortear para a nossa evolução? Essas perguntas, elas sempre devem ser respondidas e refletidas com base, então, nas leis morais no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a doutrina espírita é sempre o caminho para a gente poder aprender e compreender a essência da nossa vida, né? Da nossa vida terrena e da nossa vida espiritual, principalmente, né? Ela é considerada, né? A doutrina espírita é considerada uma ciência, uma filosofia e também uma religião. E nós temos esclarecimentos, né? Tanto como espíritos encarnados, como espíritos desencarnados, a pensar, a reflexão, né, sobre a nossa razão e a nossa fé também. Então, razão, reflexão e fé são as três principais questões para que nós possamos compreender a doutrina espírita, né, e assim aprender as leis morais e torná-las práticas, torná-las como questões práticas no nosso dia a dia, nas nossas ações. Conhecer a si mesmo requer o conhecimento principalmente, né, dessas leis morais, né, que Kardec codificou nos 5 livros que ele deixou escrito, né? No Evangelho, o Evangelho foi o 3º livro escrito por Kardec, né? Então, ele, com a ajuda dos espíritos, nós vamos encontrar, então, quais são essas leis morais que nos ajudam a evoluir. Entre todas as lições que existem no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu destaco o homem de bem, né? O homem de bem está no capítulo 17, né? No item 3. Sede perfeitos. Esse item do capítulo 17, Sede perfeitos, então, ele vai ser a base também, né? Na pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Ele
o homem de bem, então, ele foi escrito com base nessa pergunta. O homem de bem, né, o que disseram os espíritos a Allan Kardec, quando ele perguntou, eles disseram que se resume na prática, né, da justiça, do amor e da caridade. Né? Justiça, amor e caridade praticados verdadeiramente. Nós sabemos, né, que a nossa mente ela acaba refletindo imediatamente, né, sobre justamente o que não é. Como, por exemplo, eu vou ser reconhecida, né, se eu praticar essas 3 ações. Não é por aí, claro, né? Então, se nós praticarmos justiça, amor, caridade, a partir de ações que a gente não tenha segundas intenções, né? Ações que a gente possa praticar, ser útil, né? E fazer o bem ao outro. Portanto, claro que nós estaremos fazendo bem a nós mesmos, mas isso a gente não precisa pensar, não é verdade? A gente, então, não deve nunca pensar em recompensa em tudo aquilo que a gente tem o propósito de fazer o bem. Uma dessas questões, né, do prazer de ser útil, então, é pagar o mal com o bem. Se nós fizeram o mal, nós vamos então pedir a Deus, né, que ilumine essa pessoa ou esse espírito que nos fez mal, né? Por quê? Porque nós, certamente, pensando assim, estaremos um estágio acima desse espírito ou dessa pessoa encarnada. E é nossa obrigação pegar-lhe na mão e levar junto com a gente, né? A evoluir junto com a gente. Se for o caso de não podermos pedir perdão, né, no momento em que isso acontece, né, em que esse mal acontece, nós podemos então pedir a Jesus, né, que proteja e que faça com que essa pessoa, esse espírito, reflita sobre o que fez e assim evoluir também, né? O homem de bem tem fé, mas essa fé não é a fé pela fé, ela é raciocinada, ou seja, ela é pensada, refletida, o porquê dessa fé, né? Fé em Deus, por saber que Ele existe, fé em Jesus, por saber que Ele viveu entre nós, que Ele nos transmitiu pensamentos, né? Aliás, ensinamentos que nós hoje usamos para nos conhecer, para saber quem somos nós, né? A fé raciocinada, ela vai revelar também que o futuro do homem, né, depende da sua ação hoje. Então, tudo o que nós fizermos hoje vai refletir no nosso futuro. E cabe a nós saber e conhecer que se nós plantarmos o mal, nós vamos colher o mal. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem no futuro, né? Caridade, amor, benevolência, responsabilidade consigo mesmo, né, e com o próximo, considerar o outro como seu irmão e por isso ser indulgente, compreensivo, paciente. Esse é o homem de bem, segundo o Allan Kardec nos deixou como resposta dos espíritos. Quem tem essas qualidades é positivo, vai sempre agir com positividade. Ele nunca vai se vingar de nada, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele evolui sempre, né?
ele começa a se conhecer e começa a conhecer o seu irmão. E por isso ele é paciente, né? Ele vai respeitar o irmão e ele vai ser paciente com esse irmão. O homem de bem, nesse momento em que estamos vivendo, né, dentro dessa pandemia que assola o planeta Terra, né, causada por um vírus, esse homem de bem, ele tem paciência, ele respeita a vontade de Deus e ele sabe que tudo o que acontece é pela vontade de Deus e tudo vai ter uma consequência boa, positiva para ele próprio. Por isso ele deve ser paciente, né? Então o homem de bem é paciente porque ele sabe, né, que Deus preserva o homem, preserva a terra, né, preserva a vida, tanto a vida terrena como a vida espiritual, né, a vida no plano espírita. Essa situação que estamos vivendo, né, se nós resgatarmos o que Santo Agostinho nos deixou, nós vamos aproveitar, né, aquele modelo de Santo Agostinho para refletir sobre hoje. Então, nós faríamos as perguntas, né, na nossa noite antes de dormir, né? O que fiz hoje para ajudar a controlar a pandemia? O que fiz para preservar a vida terrena? O que fiz, né, pela vida que me foi concedida e pela vida do meu irmão? Eu julguei as reações do meu irmão frente à pandemia? Eu sou paciente com a realidade que Deus impõe, porque sei que suas regras são sempre para melhorar e evoluir o espírito? Por essas perguntas e por outras, né, que cada um tem o livre arbítrio, né, para fazer as suas próprias perguntas, as respostas vão fazer com que a gente reflita. Por exemplo, essa questão, né, de sairmos às ruas com máscara, não chegar perto do outro, o sacrifício de não podermos, né, nos abraçar, mas que tudo isso leva a um bem geral, né? Essa pandemia, ela está servindo para várias reflexões, né? Para várias questões na nossa evolução, né? Porque ela fez com que a gente se recolhesse em casa, com que a gente desse mais valor à família, conversasse mais, né, com a nossa família e a gente refletisse tudo aquilo que a gente está fazendo. Será que realmente aquilo que eu consumo no meu dia a dia é o que eu deveria consumir? Ou será que a gente deve pensar no que consumir? Será que eu preciso de tudo isso? Enfim, é por aí, né? A paciência é uma das palavras que mostra mais um degrau na nossa evolução, pois quem tem a paciência tem a virtude da análise, da reflexão, respira profundamente diante de uma dificuldade, né? Eleva o pensamento a Jesus e pede-lhe que ensine por onde ele deve, qual é o caminho para enfrentar esse problema que então surgiu, né? Um caminho sem blasfemar, sem reclamar, né? Porque essas são as atitudes normais de quem está diante de um problema. Mas, de acordo com a doutrina espírita, justamente isso é o que faz com que a gente fique desnorteado e não tenha as ideias necessárias para resolver o problema. Então, sem blasfemar, sem reclamar, né?
sabendo que essas dificuldades, esses problemas que surgem no nosso dia a dia, são justamente para que a gente possa refletir sobre os nossos próprios atos, né? As dificuldades servem para a nossa evolução. Então, tudo isso que eu levei a vocês, né? São ideias resgatadas de estudos, né, nos livros de Allan Kardec, né, principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no livro de Sebastião Camargo, né, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Esse livro, né, editado por Sebastião Camargo, ele fez com que se formassem vários grupos de estudo, né, em vários lugares. E aqui em Santos também há um grupo de estudos desse livro. Esse livro foi todo baseado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos ensinamentos de Allan Kardec, de Denis, que é o seguidor de Allan Kardec, e de Miramês. E eu faço parte desse grupo aqui em Santos e foi uma satisfação muito grande poder compartilhar essas ideias com vocês. E mais uma vez, então, eu vou agradecer a oportunidade, a Deus, a Jesus, ao grupo União, ao grupo espírita, União Fraterna, né? Desculpa meu gaguejar, e vou rogar então a Deus, a Jesus, que derrame sobre todos vocês, né, a luz purificante dos sentimentos e clareadora das consciências de si mesmos, né? Eu agradeço por esta oportunidade. Muito obrigada.